bem-vinda, Mara, mais uma vez aqui para a palestra da ALEASP, né? Que é a Associação Leste de Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo. Né? Então, nosso convidado hoje é a engenheira Mara Cardoso Machado, vai falar o tema sobre engenharia legal, diagnóstico e avaliações. Né? Mas eu vou passar um vídeo institucional da ALEASP, para o pessoal ficar sabendo mais sobre a associação. É um vídeo institucional. Eu vou passar agora para vocês aí, ficar por dentro das ações da associação. Quais são os melhores valores de uma associação? Sua sede? O local onde está instalada? Seus equipamentos? Os mais importantes valores de uma associação são as pessoas que a compõem, gente que faz acontecer, gente que acredita em gente. Os melhores ativos de uma associação somos nós. Estávamos lá na noite de 23 de junho de 1995. Colocamos o marco que hoje é nossa ALEASP, a Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo. Nasceu sob testemunho de 13 pioneiros visionários, com o firme propósito de ser grande, porque os mais obstinados estavam lá. Acreditaram e entenderam a necessidade de lutarem unidos, almejando melhores condições para exercerem as suas profissões e atingir um objetivo comum. Sim, atingimos a marca dos 25 anos de história. Foi muito trabalho realizado nesses 25 anos. Tivemos diversas conquistas, todas conseguidas com esforço mútuo. Mais vitórias do que derrotas. Mas tudo valeu e vale muito. Nosso crescimento profissional e pessoal está intimamente ligado à nossa associação ALEASP. Mantemos e iremos manter nossa cultura de congregar e valorizar profissionais que primam pela ética e responsabilidade no exercício de suas atribuições técnicas. 25 anos da ALEASP. Você é nosso protagonista e está escrevendo essa história conosco. Boa noite. Esse foi mais um vídeo institucional da ALEASP, está por dentro das ações dela. Mara, a sala é toda sua, fica à vontade, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Obrigada pela apresentação. Imagina. E obrigada a todos aqueles que estão podendo acompanhar com a gente esse bate-papo, né? Eu trouxe uma palestra, mas em forma de bate-papo. Já aviso de antemão que o modelo dessa palestra é webinar, sem vídeo e sem som para os participantes, mas podendo se manifestar via chat, tá bom? Para fazer perguntas. E aí, Rodrigo, peço a sua ajuda. Se tiver perguntas, pode me interromper, que aí eu vou procurando responder, tá bom? Eu vou ficar com a câmera desligada, mas qualquer coisa eu estou aqui também acompanhando, tá? Perfeito. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Peraí. Compartilhar. Compartilhou? Show. Ah, beleza. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a engenharia legal, diagnóstica e avaliações, que eu carinhosamente chamo de ELDA. Eu gosto muito da ELDA, trabalho com a ELDA há alguns anos, desde 2005. Então,
O que é Bom, vou me apresentar primeiramente, né? Sou engenheira Mara, de formação na área, né? Eu venho da área de construção civil como técnica em construção civil pelo Senai, formação em 97, me graduei como engenheira civil na Unicastelo em 2004. Sou especialista em docência para o ensino superior pela UNG, né, Universidade de Guarulhos, em 2011, e também especialista em engenheira de segurança do trabalho e meio ambiente, também pela UNG, em 2015. Atualmente eu curso pedagogia na Univesp. Atuo no mercado como consultora e perita, né, na Atitude do Brasil. E o ano passado abri uma empresa, a Projeto Ar, para consultorias em autoconhecimento, harmonia e conforto, onde eu uso algumas técnicas, tá? Em abril de 2019. Minha atuação no CREA é uma atuação voluntária desde 2011, né? Como entrei no CREA representando a Universidade de Guarulhos como conselheira, e atualmente estou como inspetora-chefe na CAF, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização, da UGI Leste, no Tatuapé, com mandato que iniciou-se em 2018 e finaliza em 2020, agora em dezembro. Atuação docente, iniciei a minha atuação docente em 2008 na UNG, né, na UNG, até 2011, parei para um grande projeto, né, que é ter e cuidar da minha filha, Liz, que é o meu maior e mais difícil projeto da minha vida. Retornei à docência em 2015 no IFSP, o Instituto Federal, né, ali do lado do Shopping D, onde fui professora de 2015 a 2017 nos cursos de técnico em edificações, engenharia e arquitetura. Saí do IFSP, fiquei um semestre na Anhanguera do Belenzinho, ministrando disciplinas na engenharia civil, né, do campus do Belenzinho. E atualmente estou como reitora, estamos trabalhando no lançamento de uma plataforma de ensino à distância a tempo de estudos. Começamos a trabalhar nisso agora em agosto de 2020, né, o que corrobora o meu curso de pedagogia. Atuo como voluntária na CM de São Paulo, Unidade Centro Itaquera, e também na União dos Escoteiros, né, como vice-presidente do 17º Grupo Adelque Bistão, que termina também o mandato agora em dezembro. Vamos hoje falar sobre engenharia legal, tá? Então, embora o nome seja legal, é legal ligado ao sistema, né, de judiciário. Então, essa definição de engenharia legal, ela não está referenciada porque ela é uma definição que eu montei a partir das minhas bibliografias e da minha vivência, tá? Então, a engenharia legal, ela é um ramo da engenharia que atua na interface técnico-legal, né, porque envolve o conhecimento técnico auxiliando os trabalhos, né, junto à justiça, envolvendo avaliações e toda espécie de perícias técnicas relativas a procedimentos e pode ser em fase extrajudicial e judicial, tá? Então, o ELDA é Engenharia Legal, Diagnóstica e Avaliações. A engenharia legal, ela é dividida em dois campos, né? Dois grandes campos, dois grandes ramos, a diagnóstica e a avaliações. Então, eu coloquei essas imagens da diagnóstica porque a diagnóstica surgiu em 2008, exatamente pegando os conceitos da medicina, né? Então, surgiu a necessidade de chamar esse novo ramo da engenharia de diagnóstica, porque o objetivo dela é esse mesmo, diagnosticar o estado de uso e conservação das edificações e auxiliar as manutenções preventivas e corretivas. Tá? Então, a diagnóstica ela envolve toda a gama de estudos de patologias, né? Tudo que a gente vê de não conformidades, de patologias, de questões referentes à saúde da edificação. Por isso que a gente chamou, né, os criadores desse termo chamaram de engenharia diagnóstica, porque ela segue exatamente os preceitos da medicina.
E a engenharia de avaliações, como o nome diz, né, eu vou avaliar algo, e normalmente ela envolve, né, escolhi a imagem aqui de um quebra-cabeças com cifrãozinho, por quê? Normalmente, quando eu avalio alguma coisa, eu tenho uma conexão com algumas decisões a tomar em relação àquela avaliação, né? Então, o objetivo da engenharia de avaliações é avaliar o justo valor de mercado de um bem ou propriedade. Tá? E a gente vai ver outras questões de avaliação também. Então, eu avalio algo justamente para tomar uma decisão, para precificar uma situação, para dizer o quanto vale efetivamente um bem, um imóvel, uma situação que eu posso ter, né, que mensurar, monetizar uma indenização, né? Então, isso serve, entra tudo dentro do guarda-chuva da engenharia de avaliações. Bom, ainda continuando nesses ramos, né, eu coloquei aqui as principais atuações da diagnóstica, que seria a vistoria, a inspeção, a auditoria, a perícia e a consultoria. Tá? E a engenharia de avaliações seria orçamento, custo, preço e valor. Né? É interessante a gente observar que muitos cursos, eles falam assim, eu estou fazendo uma pós em engenharia de avaliações, né? E normalmente a engenharia legal, ela pode, numa consultoria, você pode começar com uma diagnóstica e finalizar com uma avaliação. Então, dá para trabalhar com os dois ramos ao mesmo tempo num serviço, né? Por exemplo, atendemos uma cliente que por uma obra vizinha afetou o imóvel dela, caiu um muro, então nós começamos com a diagnóstica, diagnosticando a extensão dos danos, né, do que foi causado, e evoluímos para a avaliação quando a gente vai lá e quantifica os serviços e o preço para arrumar aquilo. Tá? Então, aí seria um uso híbrido, né, um misto do que a engenharia legal pode oferecer para os nossos clientes. Tá? A assistência técnica, essa atuação, né, do engenheiro, e aqui eu não falo só para engenheiros, os arquitetos também o podem fazer, os técnicos também o podem fazer, desde que estejam legalmente habilitados, né, nos seus conselhos. Essa assistência técnica, ela pode ser em fase extrajudicial e em fase judicial. Já tivemos aqui na empresa um atendimento a um cliente que começou em fase extrajudicial, né, uma negociação de desapropriação com órgão público, onde a gente tentou a negociação em fase amigável, né, em fase extrajudicial, não houve um consenso entre as partes, né, por questões técnicas e questões de avaliação de valores, e acabou evoluindo para a fase judicial, né, acabou indo parar no tribunal com a decisão do juiz e o perito do juiz. E já teve também casos o inverso, né, que estava em fase judicial, chegou num ponto e as partes resolvem fazer um acordo, e esse acordo pode ser feito antes de uma decisão final, né? Então, existe essa possibilidade. Tá. As formas de atuação do profissional habilitado, né? Sempre quando os meus alunos e os colegas que se interessam em atuar na área pericial, eu sempre pontuo bastante essa questão de ser assistente técnico e de ser o perito do juiz. São as duas formas que nós conseguimos, né, atuar na engenharia legal. Se assistente técnico, nós seríamos assistente da parte, né? Então, ou o autor de uma ação, ou alguém que quer, né, um trabalho diagnóstico ou avaliativo, ou o réu, né? Ou para defender a pessoa de alguma situação, tá? Por exemplo, nós temos um caso onde um vizinho, estamos acompanhando o caso, estamos como assistente da parte, o vizinho processou a empresa, né, que é dona do imóvel que a gente está assistindo, por conta de danos, e nós estamos assistindo o cliente para que as decisões técnicas, né, e depois de avaliação de danos, tal, sigam o rito, sigam a boa prática da engenharia, tá? E como perito do juiz, você vai se cadastrar, né, numa vara,
em algum fórum, né, se apresenta, normalmente é pedido uma série de documentações, né, ficha de antecedentes, né, de idoneidade do profissional, o currículo, você se cadastra, paga uma taxa, e normalmente é feito um rodízio, né, as varas têm lá um hall de peritos, e eles fazem ou por sorteio, ou por afinidade técnica com o tema da ação, né, é combinado com a excelência, o juiz que é daquela vara, a forma com que os peritos vão atuar, né? Importante salientar o seguinte: quando eu atuo como assistente técnico, eu tenho a liberdade de negociar diretamente com o meu cliente, né? Inclusive a questão de pagamentos e de andamento do processo. E quando eu atuo como perito do juiz, eu vou lançar um valor de honorários, né? Que vai compor nos autos do processo, e as partes vão pagar esse honorário, né? Normalmente eles dividem até ter uma decisão e ver quem vai arcar com as custas no final, quem ganha ou quem perde, né? Normalmente é rateado 50% para cada lado, né, para pagar as custas do perito do juiz, e o perito do juiz ele vai acompanhar aquele processo. Quando o processo é finalizado, né, normalmente ele pede um sinal, e o restante fica depositado em juízo, numa conta, e ao final do processo ele vai lá e retira o valor, né. Então, o perito do juiz, ele atua olhando as duas partes, né? Depois as duas partes vão mandar quesitos para esse perito responder, né? E o assistente técnico, ele vai acompanhar os trabalhos do perito do juiz, tanto a parte do autor quanto a parte do réu podem, em determinado momento do processo, indicar os seus assistentes técnicos, e esses assistentes técnicos vão acompanhar os trabalhos do perito do juiz, né, defendendo cada um as suas partes dentro da norma e da legislação pertinente, mas, assim, garantindo que o rito, né, da boa prática de engenharia está sendo seguido, que, né, nenhuma parte está extrapolando, né, o seu direito ou o seu dever. Tá? Então, sempre é legal, né, os trabalhos periciais e de assistência técnica, eu sempre falo, eles são muito bons para assessorar o cliente, porque, via de regra, o que se paga de honorários para o assistente técnico, ele compensa bastante, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um caso que nós atendemos aqui no departamento, que era uma lide de família, né, 2 irmãs processando, 2 irmãs sendo processadas em cima de uma herança. Uma das irmãs construiu uma edícula no terreno da família, e o advogado dela entrou com um pedido de ressarcimento por essa edícula, uma edícula bem simples, né, materiais de padrão econômico, né, de acabamentos econômicos, e eles estavam pleiteando uma indenização do valor construtivo daquela edícula de 350 mil reais, né, então com 350 mil reais você constrói uma casa além, né, muito além de uma edícula, e a nossa assistência técnica permitiu, né, que acompanhasse, o perito do juiz foi lá, fez a vistoria, estimou em 150 mil a indenização por essa edícula, e nós ainda contestamos, né, com alguns parâmetros que a norma de avaliação nos permite, né, e conseguimos ainda mais um desconto aí para cliente, que de 150 mil, eu acredito que na audiência de conciliação elas fecharam em 125, 130 mil reais. Então, só nessa acompanhamento, a cliente conseguiu economizar aí quase de 20 a 30 mil reais, né? Eu não acompanhei até o final, porque a nossa assistência, a gente assiste o cliente e depois é o advogado que o assiste, né? Mas eu lembro que o acordo foi bem vantajoso para a cliente, tá? Então, essa seria uma forma da gente mostrar para o cliente, né, o quão interessante é ele ter o acompanhamento de um especialista, né. O papel do especialista é um solucionador de problemas, com conhecimento técnico ou científico. Então, as pessoas que pretendem ser peritos ou trabalhar nessa área de consultoria,
tem que ter em mente que a gente tem sempre que solucionar e sempre pensar nas vias técnicas e científicas, se ater bastante, né? Alguns peritos, eles começam a exorbitar, né? Nós assistimos vários escritórios de advocacia e esses dias eu recebi um modelo de um laudo de uma colega e ele continha muitas referências à legislação. Então, o perito ele tem que tomar muito cuidado para não extrapolar e querer entrar na área do advogado, né? Porque a nossa parte é a técnica, é a científica. Quanto mais simples e objetiva for a redação, né? Eu sempre falo assim que um bom laudo não é um laudo que tenha muita encheção de linguiça. Ele é um laudo, né? Se presta ao que foi proposto e contratado com a linguagem técnica, explicando pontos importantes para os leigos, que seriam os advogados e os juízes, entenderem do que se trata, né? Mas de uma forma muito objetiva, né? Inclusive, até nos nossos laudos, há muitos anos, eu aboli de colocar aquelas plantas, né, em A0, em A3, em A2, em A1, porque fica difícil, né, agora é tudo digital, é no paper, né, mas quando a gente tinha ainda o laudo impresso, né, físico, ficava difícil dos advogados e dos juízes folhear o laudo. Então, a gente padronizou fazer tudo no A4, né, mesmo que aumentasse o número de desenhos e de detalhes, e mesmo que a gente tivesse que reduzir ou fazer alguma situação sem escala, mas que para ele entender seria fácil na hora de manusear. Então, sempre pensar nessa questão, qual é o cerne, a essência da sua assistência técnica? O cliente quer saber o preço de um bem? Poxa, coloque esse preço já nas primeiras folhas, né, do laudo, para que ele já olhe. Aí, se ele quiser entender como foi o cálculo, quais foram os parâmetros considerados, ele olha lá no sumário e vai na página onde está o memorial de cálculo, o memorial da linha da tomada de decisão, tá? Então, eu sempre chamo muito essa atenção para que os pretensos, né, peritos e consultores tenham cuidado nessa questão da redação e da objetividade do texto, né? Eu lembro bem que até alguns anos atrás, até os próprios juízes estavam pedindo para os advogados diminuir a quantidade de citações de leis, e porque estava ficando muito extenso os processos para ler, né? E muitas coisas, às vezes, nem tem muito a ver com o assunto, né? Então, a gente procurar ser bem, né, conciso e enxuto no laudo, nas informações constantes, tá? São meios de provas, tá? São 3 meios de provas, né? A testemunha, né? Aqui eu coloquei uma imagenzinha de uma pessoa testemunhando ao lado do juiz, né? A confissão, que é a última aqui, que eu pus uma pessoa, né, confidenciando algo a alguém, e a perícia, que é o meio de atuação do profissional habilitado. Então, nós, consultores e peritos, atuamos nesse meio aqui, no meio pericial, né? Então, seria os profissionais habilitados. Então, eu coloquei aqui, né, as nossas ferramentas, né, trena, o computador, plantas, né, uma alusão aqui a um capacete de obras, e em cima uma imagenzinha bem simpática de uma lupinha, né, um detetive. Então, a gente atua, né, como se fosse um detetive técnico, né, então a gente tem que tirar, eu sempre falo que quando a gente vai assistir a parte, e eu também atuei algumas vezes como perita do juiz, mas há muitos anos eu optei por ser assistente da parte, porque eu me afinizo mais com esse modo de atuação, né? Então, eu falo que quando o cliente chega para nós, ele está muito alterado, né? Ele tem envolvimento emocional com aquilo. E a gente tem que acalmar, ouvir o que o cliente está falando e procurar tirar daquilo a essência do nosso trabalho
como que tecnicamente nós podemos ajudar aquele cliente e se o que ele está nos relatando a gente consegue fundamentar legalmente, né? Eu sempre falo que as armas do bom perito, elas são as leis e as normas, né? Se eu não consigo fundamentar, eu não consigo ajudar meu cliente, né? Então, a gente sempre trabalha em cima da fundamentação. Então, é importante a gente tirar, porque a testemunha, ela é muito volúvel, né? Ela é muito maleável de acordo com a situação. Então, você pega uma testemunha de uma das partes, ela sente de uma forma aquele fato. Você pega uma testemunha de outra parte, ela sente de outra forma aquele fato, né? Então, sempre as pessoas que estão envolvidas na questão, elas estão muito alteradas. E nós, como bons peritos, mesmo sendo assistentes da parte, nós temos que ter essa frieza, essa tranquilidade no atendimento, né? Não nos deixar envolver pela situação emocional em que o cliente está, porque muitas leads, elas chegam para nós já decorrente de uma série de conflitos, né? Então, a gente tem que filtrar isso para poder se ater à essência da causa. Tá? Então, o meio pericial é o meio mais confiável, tá? Inclusive, porque a confissão também não é um meio confiável, porque você pode confessar algo para proteger outra pessoa, para proteger outra situação. Então, a perícia, a gente trabalha sempre com fatos, com dados, né? Com documentos, sempre priorizar isso, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma avaliação de uma área, primeira coisa que você pede para o cliente, né? Matrícula e IPTU. Vamos ver a documentação. É uma obra, projeto, por favor, dos projetos. Então, sempre pedir documentos para o cliente, né? E esses documentos, você pode, né, cobrar os seus honorários para fazer pesquisa documental em órgãos, mas, via de regra, esses documentos nos são fornecidos pelos clientes, tá? E outra questão que já me perguntaram bastante é assim, Mara, mas e se o cara te der uma matrícula fraudulenta, se ele te der uma informação inverídica, né, uma inverdade, né, uma mentira? Então, com muita tranquilidade, hoje eu consigo responder isso, né, que os anos de prática me trouxeram esse feeling, que, assim, nós não temos que nos preocupar com isso, é óbvio, quando tem alguma coisa estranha, a gente vai chamar atenção, sentar e conversar, mas nós não somos forenses, nós não temos o perito, ele não tem a obrigação de atestar a veracidade. Partimos do pressuposto de que todos agem de boa fé. É óbvio que existem casos, por exemplo, casos onde você vai averiguar uma ação, instruir uma ação de uso capião, então você tem que fazer um laudo, um memorial descritivo, então você vai pedir uma cartinha de próprio punho, da pessoa contando há quantos anos ela está naquele imóvel, como ela chegou lá, como fala, confrontação de sobreposição de áreas, você vai ver as matrículas envolvidas, né? Então, assim, existem laudos específicos para certas funções, mas, via de regra, se nós não somos forenses, nós não temos que responder pela falta de boa-fé de outros, tá? Então, isso eu falo com muita tranquilidade, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Então, as modalidades de trabalhos técnicos que hoje, né, como podemos apresentar nosso trabalho para os clientes? Podemos apresentar em forma de relatório, podemos apresentar em forma de parecer técnico e em forma de laudo. Tá? Então, o relatório é um documento, né, usado nas vistorias e acompanhamentos técnicos para anotar procedimentos, experiências e fatos. A redação deve ser clara e objetiva, deve ter uma organização para que possa ser analisado e utilizado por outros profissionais. Essa definição também não é referenciada porque é uma definição que eu criei.
tá? Com a prática, né? O que eu percebi? As pessoas normalmente que se tornam peritos e consultores, fazedores de pareceres e laudos, normalmente são pessoas que gostam de escrever. Então, quando a gente vira, né, oficializa que se tornou um consultor, um perito, normalmente olhando para a atuação profissional dessa pessoa, essa pessoa sempre fez laudos, sempre fez relatórios, sempre gostou de fazer relatório técnico fotográfico de obras, de acompanhamentos, né? Então, eu lembro desde a minha atuação como técnica, eu sempre chegava na obra, né, anotava a hora que eu chegava, anotava as pessoas que estavam no canteiro, alguma ocorrência de obra, alguma ocorrência com fornecedor, sempre relatava a hora, envolvidos, o fato acontecido. Então, assim, aqueles que vão seguir os trabalhos periciais, eles já têm essa veia desde muito cedo na sua atuação profissional, né? Então, eu sempre falo, para ser perito, você precisa gostar de escrever, ter uma boa redação, né, uma redação formal, tá? Em outros ambientes, a gente pode se permitir uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia, mas no rol de perícias não é permitido, a linguagem tem que ser a linguagem formal, o português formal que usamos no país, né? Então, a gente precisa primar por uma boa redação, porque se a gente errar num texto e der um sentido duplo, um sentido duvidoso, né? Muitos laudos falam e não quer dizer nada. Então, o bom perito, ele não fica em cima do muro, ele se posiciona. Tá? Ele precisa se posicionar, porque, afinal de contas, nós somos os detentores da expertise técnica. Quando um cliente vem nos procurar, ele quer saber o caminho que ele pode seguir e o que está acontecendo com ele, com a obra, com o imóvel, quanto custa aquele imóvel, quanto não custa aquele imóvel, né? Então, a gente precisa dar esse subsídio para o cliente ou para o advogado dele, tá? O parecer é uma opinião, um conselho ou esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre assuntos de sua especialidade, tá? O parecer, gente, ele pode ser escrito ou não, tá? Então, às vezes, você faz uma vistoria numa obra e você dá orientações verbais para o seu cliente, para o engenheiro da obra, para o empreiteiro, né, para o mestre ou técnico que esteja na obra, tá? Se o parecer for escrito, normalmente, ele não passa de 5 folhas, tá? Porque passou disso, a gente já está incumpridando muito o parecer. O parecer é um texto muito objetivo e factual, né? Ele fala do que está acontecendo, do que você está vendo. Normalmente, no parecer, você não põe fotos, no máximo você põe uma foto, tá? De uma fachada, de uma situação. Então, o parecer, ele não é composto de foto, não é composto de fundamentação, né? Num parecer, você põe algumas normas, algumas coisas. Tem muitos engenheiros que, às vezes, eles vendem um parecer um pouco mais caro e ele fica um parecer meio laudo, né, meio híbrido, é um parecer mais recheado, mas não é um laudo, tá? É um parecer técnico, mas ele vai um pouco mais recheado. Mas, via de regra, o parecer ele é um documento mais simplificado, mais objetivo, mais direto. O laudo, não. O laudo, né, você tem que sempre pensar que ele tem que ter riqueza de detalhes, não economizar em imagens e fotos, né, para bem entender, tanto para o cliente, para o advogado, para o juiz, ele tem que abrir seu laudo e entender, e enxergar, né? Toda vez que a gente faz um laudo, elabora um documento laudo, nós temos que imaginar que o leigo vai estar lendo aquilo, portanto, tem que ter uma linguagem técnica, mas explicar os termos técnicos principais do seu escopo de trabalho, da sua linha de pensamento naquele laudo, né? E ele precisa abrir e encontrar as informações, né? Uma coisa que eu gosto muito é de colocar uma sequência de trabalho e uma sequência de informações no laudo, como se a gente estivesse conversando com a pessoa e explicando para a pessoa, né? Porque é horrível você pegar um laudo e assim, aí você está lendo lá, puxa,
esse termo aqui, mas o que é isso mesmo? E folheia. Sai da página 5, vai para a página 40. Ah, onde eu estava mesmo? Volta para a página 5. É horrível você ficar, né? Eu chamo de laudo zigue-zague. Você fica zigue-zagueando, né? E tem pessoas que virou a página, já esqueceu o que leu, né? Então, assim, é complicado. São laudos que você tem que ler várias vezes para ter uma interpretação, né? Então, é legal você pensar em como você gostaria de receber aquela informação o mais direta possível, né? Quanto menos encheção de linguiça, mais direto ao ponto, melhor. Então, o laudo é um parecer técnico escrito e fundamentado, sempre. Tudo que você coloca em laudo, você tem que fundamentar. Norma e lei, tá? Sempre. O perito, ele sabe, sempre, norma e lei. Às vezes, o cliente, ele te conta uma situação e ele fala, não, mas isso, você não acha isso um absurdo? Não, mas o fulano quer me pagar tanto. E já tivemos esses questionamentos, né? E você vai fazer uma pesquisa imobiliária na região e você encontra um valor que é a metade do valor que o cliente falou. Né? Não, meu imóvel vale X, vale 1.000 por metro quadrado. Você vai pesquisar na região, o imóvel vale 500 por metro quadrado. Então, aí a gente volta e fala com o cliente, cliente, o mercado não está espelhando isso, né? O mercado está assim. Então, eu sempre procuro nas avaliações, a gente sempre fundamentar, olha, eu converso, explico para o contratante, olha, o mercado está assim, muita oferta, estamos numa fase recessiva, ou, não, o local é bom, eu tenho um fator apreciativo. Então, sempre explicar a sua linha de trabalho para o cliente. Tá? Então, essas são o produto, né? O fruto do nosso trabalho como consultores e peritos. É o que a gente tem que entregar para o cliente, para os advogados e para os juízes. Tá? Tipos de laudos. Gente, tipos de laudos, eu coloquei aqui alguns, tem N laudos, né? Tem híbridos, como eu falei para vocês, tem laudos novos. Às vezes, num laudo, a gente pode colocar um serviço, né? Laudo técnico, inspeção de vazamentos, infiltrações na cobertura. Então, você pode dar o nome que você quiser, né? Mas, assim, existem algumas nomenclaturas que são já normatizadas, né? Laudo de inspeção predial check-up, a avaliação diagnóstica, que entra todas as análises de patologias, de não conformidades, entra todos aqui nesse guarda-chuva da diagnóstica, tá? Rodrigo, só uma coisa, como é que eu tô de tempo? Tô bem? Oi, tá perfeita, tudo certo. Então, tá bom, vamos seguindo aí. Então, beleza. Então, a diagnóstica, a gente tem um guarda-chuvão aí, que embaixo dessa diagnóstica vem patologias, não conformidades, né? E assim, eu posso começar com sinistro, né? E fazer a avaliação diagnóstica, tá? Então, sempre a diagnóstica vai gerar uma prescrição técnica, laudos de avaliação cautelar, é uma situação que vai acontecer, né? Eu coloquei até junto esse avaliação cautelar e vistoria de vizinhança, porque a gente pega muito avaliação cautelar de locais onde vai acontecer uma obra na vizinhança, uma obra vizinha, né? Então, aí o advogado ou a pessoa nos contata, fala, olha, vai acontecer uma obra aqui de grande porte, a minha casa é velha, eu estou com medo que vai entrar um batistaca aí, vai trincar todas as minhas paredes. Então, aí, né, se ele tem um advogado assistindo, esse advogado, eles nos pedem avaliação cautelar, né? Que também, na nossa linguagem técnica, né, na nomenclatura do IBAP, também chama ad rei memoriam perpetuum, quer dizer, eu vou produzir imagens antes de acontecer alguma coisa, e essas imagens são ad perpetuum, né, eu vou ter um histórico da obra. Deixa eu ver se eu estou ouvindo ela. Como está antes de iniciar uma obra, né. E a vistoria de vizinhança também, muitas construtoras contratam esse laudo, porque quando eles vão fazer a vistoria de vizinhança, é legal contratar um laudo externo, né, de uma empresa externa, um profissional externo à empresa. Você está me vendo? Que tem alguém com o áudio aberto aí. Onde? Tem fantasminha aqui na minha apresentação, mas bora aí. Então, esse vistoria de vizinhança é legal até ser feito por alguém
fora mesmo da construtora, né, não ser da mesma empresa, para não gerar uma possível questionamento de conflitos de interesse. Então, é contratado, é um nicho de mercado que tem muita contratação para aqueles que querem entrar, né, atuar como fazendo esses laudos de vistoria de vizinhança, onde você vai ao local de onde a construtora vai fazer a obra e você define o raio de influência daquela obra. E aí você pede, né, autorizações para os vizinhos para entrar, né, a gente leva um terminho de autorização de vistoria, de uso das imagens para fazer pareceres e laudos, né, pega a assinatura de todo mundo de boa fé, todo mundo de comum acordo, né, eu sempre falo que os vizinhos ficam muito ressabiados quando uma construtora vai fazer uma obra, alguns ficam com medo, né, eu falo assim, ó, não tenha medo, se a construtora está contratando esse laudo de vistoria de vizinhança, isso já demonstra uma boa-fé deles. Por quê? Pode acontecer algum sinistro, algum problema, né, nos imóveis vizinhos da obra, e aí a gente tem um histórico de como era antes para deixar, né, como era antes se acontecer algum sinistro. E também pode acontecer também de não ter problema nenhum patológico na obra e realmente acontecer uma patologia, e aí a empresa vai lá e assume a garantia, né, e arruma para a pessoa. Então, fazer laudos, gente, é sempre um demonstrativo de boa fé, né, do empresário, da construtora ou do construtor, tá? Sinistros, né? Sinistros, muitas empresas até de seguros contratam bastante esse laudo de sinistros, né? Numa época e num passado, nós fizemos bastante esse tipo de laudo. A gente nem sabia que estava fazendo laudo de sinistros, mas a gente fazia e fazia também a reforma. Tá? Avaliação de imóveis urbanos e rurais, né? Para avaliar imóveis para N finalidades, compra, venda, alienação em instituição de crédito, para desapropriações, né, indenizações. Então, aí também espólios, já fiz bastante avaliação, né? Aqui nessa avaliação também em fase judicial, a gente pode trabalhar em parceria com contadores, né? Os contadores, a pessoa deixa uma herança, tem disputa de herança, o contador faz o levantamento do patrimônio e o engenheiro, né, ou o profissional habilitado, ele faz o levantamento da quantificação, a precificação dos imóveis, né, do patrimônio deixado imobiliário, né, da pessoa que deixou a herança, tá? Avaliação ou revisão de aluguéis também para renovação de aluguéis, né? A gente está até com um laudo assim em andamento, que nós vamos fazer a avaliação locativa, né? Quanto que a pessoa vai, quando o empreendimento estiver pronto, por quanto ela vai poder alugar as salas, tá? Uso capião para instruir, para dar instrução a ações de uso capião, né? Tem um rito para uso capião, onde a gente instrui a ação, a gente mostra o imóvel, mostra os vizinhos, os confrontantes, servidões de pastagem, né, seja em rodovia, seja em perímetro urbano ou rural, desapropriações urbanas ou rurais também, né? Retificação diária, nós estamos com um orçamento em andamento também para retificação diária e sobreposição de matrículas, né? Então, essa é a gama de consultorias que a gente pode ofertar, tá? São vários tipos de laudo e cada laudo tem o seu fim. Aqui eu separei algumas legislações, né, que é mais do Código de Processo Civil, né, do CPC, onde o artigo 33 fala de honorários, a qualificação técnica no 145, descobrimento da verdade, juiz será assistido por perito, quesitos, prazo do laudo, trabalho pericial, e tem outros, gente. Esses são alguns, assim, apanhados que eu peguei, né, do dia a dia, tá? Mas essas legislações eu deixei, assim, bem fácil de anotar, para quem se interessar depois, né, pode ir anotando. E a lei que rege aqui, regulamenta, né, a profissão do engenheiro civil, a 5.194, onde dá as nossas atribuições, tá? Gente, eu foquei no engenheiro, mas aí há que se observar que temos também o técnico, o tecnólogo, o arquiteto, tá? Eu foquei aqui porque eu tô falando da minha experiência como engenheira, tá?
Além da legislação, tem as normas, algumas normas, né? Como eu disse para vocês, o trabalho pericial todo é fundamentado, é embasado em normas e legislação, né? As normas de perícia de engenharia na construção civil, essa é a geralzona que todo mundo adora, né? A 14.653, que é a avaliação de bens, a parte 1 é a geral, a parte 2, urbanos, né? Parte 3, imóveis rurais. Temos também muitas normas técnicas excelentes no site do IBAP, tá? Eu coloquei aqui a norma de vistoria de vizinhança do IBAP, né? Ele tem um trabalho, tanto o IBAP São Paulo quanto o IBAP Nacional, eles têm um trabalho muito bom, né? Os colegas do IBAP são muito bons na revisão das normas deles, né? Tem a norma de inspeção predial, tem também a norma de avaliação de imóveis, né? E eu não coloquei aqui para não ficar muito grande o slide, mas depois eu vou até colocar aqui o IBAP, para quem quiser se informar, né, sobre a instituição, quiser mais informações sobre essa parte de consultoria e perícia. Além, né, de atuar como assistente técnico, né, da parte, ou como perito do juiz, existe uma nova justiça surgindo, né, que até o pessoal está querendo criar aí essa justiça de mediação e conciliação, onde nós, profissionais da área técnica, podemos colaborar na mediação, né, e na arbitragem. Então, muitos órgãos já têm suas câmaras de mediação e arbitragem. É óbvio que nós vamos, se atuarmos nessa modalidade, vamos atuar em ações, né, em leads que tenham assuntos correlatos à área técnica, né? Então, a mediação, gente, esse desenho, ele é muito legal, porque na mediação, você tem o carinha do meio, seria o mediador, e o mediador, na mediação, ele é um terceiro, neutro, imparcial e isento de interesses. Então, na mediação, as pessoas resolvem a questão, as duas partes envolvidas que vão achar a solução. Então, na mediação, o mediador ele vai ajudando as partes a abrir um canal de comunicação e elas juntas vão chegar num consenso que seja bom para ambas as partes, tá? Então, o artigo 334 do CPC, né, do Código de Processo Civil, ele instituiu como obrigatória hoje, antes de qualquer ação, tem que ter uma audiência de conciliação ou mediação. Por quê? Porque como os fóruns, né, estão cheios de processos, os processos não têm fim, é uma carga muito grande de assuntos para se analisar, se as pessoas conseguirem resolver juntas, antes de levar isso para a esfera judicial, de efetivamente virar um processo, alivia o sistema que já é muito carregado, tá? Então, esse é um sistema que tem tido muita aceitação, é uma forma de atuação de engenheiros técnicos e arquitetos, que é muito aceita, é muito procurada, o pessoal está pagando muito bem. Existem hoje cursos de mediação e arbitragem, né? Seria legal, as pessoas têm os sejusques, né? Os fóruns, eles têm esses cursos, né? Eles oferecem esses cursos, até um certo tempo aí eles eram gratuitos, eu não sei como ficou agora, né, para essas atuações. E você pode atuar também nas câmaras particulares, né, o IBAP tem, o Instituto de Engenharia tem, o CREA está montando a sua, ou já tem também, porque eu vi a notícia outro dia, tá? Então, é uma nova modalidade de atuação, né, e é autocompositivo. A outra modalidade é a arbitragem, né, que a gente chama da justiça particular, que é um outro meio de solucionar conflitos entre as partes, onde aqui a imagem é outra, você vê que a pessoa do meio, ele é um árbitro, ele é um juiz, então ele representaria o árbitro na arbitragem, né, na justiça particular, ele faz o papel do juiz, então as partes elegem ele, as partes concordam que ele, sendo especialista naquele assunto que está sendo discutido ali, as partes concordam em acatar a decisão desse árbitro, né? Há que se observar que se você optar
pela arbitragem não tem direito a recorrer à justiça comum ou pública, tá? A legislação que regulamenta a arbitragem, a Lei 9.307, de 96, tá? E na RT, até eu estava recolhendo uma RT essa semana, eu lembrei de fazer um recorte aqui para vocês. Opa, deixa eu voltar. Eu lembrei de fazer um recorte porque a ART, ela tem um campinho aqui, ó, que você fala, apresente a ART visa resolver conflitos ou litígios originados do contrato por meio de arbitragem, conforme a lei número tal, que é a 9.307. Então, se você colocar sim, você está dizendo que, né, e isso, essa informação, gente, a gente obtém com o advogado e com o cliente, se ele optou por essa modalidade. Aí você pode informar isso no campo da RT, tá? Então, eu fiz esse recorte, né, tem também aqui o campo, se o que você está recolhendo de ART é aplicável à norma de acessibilidade, né, pelo decreto 5.296 e também pela NBR 9050, tá, gente? Então, essas são outras formas de atuação do perito. Estamos vencendo o nosso horário e quase finalizando aqui. Eu coloquei algumas ordens de consultores e peritos, né? O COMPEG é no Rio de Janeiro, é o Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil. Para quem gostar, né, quiser ingressar nesta área, tem também o Instituto de Engenharia, que é ali pertinho do Detran, né, atrás do Detran, perto do Ibirapuera, e tem o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, né, que é ali pertinho na Brigadeiro Luiz Antônio, né, que também oferta cursos na área de perícia, tá? Lembrando que esses cursos são, assim, para mostrar as normas, para você se afinizar com os termos da área pericial, né? A parte da expertise técnica já pressupõe que o perito, né, ele já tem uma experiência no que ele vai atuar. Por exemplo, se você vai atuar como perito na área de engenharia civil, pressupõe-se que você já tem uma vivência, né, uma vivência profissional nessa área, tá? Coloquei aqui algumas bibliografias, gente, vou mostrar para vocês aqui. Eu adoro livros são amigos, no paper, mas essa é a minha biblioteca. Selecionei aqui alguns livros que eu gosto e não coloquei eles de acordo com a norma de referências bibliográficas para ficar prático das pessoas que estão assistindo poder pegar o nome, tá? Manual Prático de Direito das Construções, eu coloquei professor José Ficker em primeiro, porque ele é uma lenda viva, né? Admiro muito o trabalho dele. Foi meu primeiro curso no Instituto de Engenharia para entrar na área pericial, foi com ele, gostei muito. O curso básico de Engenharia Legal e de Avaliações, do engenheiro Sérgio, também da editora Pini, tá? Normas técnicas para engenharia diagnóstica em edificações, do Tito Lívio e companhia aqui, e também do Tito Lívio, a Inspeção Predial Total, que é um livro muito legal, que é o meu livro de cabeceira, que eu deixo esse livro sempre comigo, tá, gente? Eu gosto. Eu tenho a outra atualização dele, edição dele, mas como eu mexo, eu dobro, eu sento em cima, eu levo ele para baixo para cima, então eu fiquei com a edição antiga, tá? Gente, esse é um apanhado do que eu faço, do que eu trabalho, espero ter trazido informações relevantes para aqueles que nos acompanharam, tá? Aqui, gratidão a todos, né, aos meninos aqui da transmissão, ao Ari e ao Rodrigo, gratidão ao pessoal da LEASP, na pessoa do nosso presidente, que por motivos de força maior aqui não conseguiu estar conosco, o engenheiro Maurício Putinato, e gratidão a todos que puderam acompanhar também, né? Eu deixo aqui meu contato, meu WhatsApp, meu celular, meu e-mail e o site da empresa que eu atuo como perita, que é a Atitude do Brasil. Então, assim encerro a minha palestra com vocês aqui. Oi, Mara, boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta aqui do Márcio, depois tem uma outra do Alfredo, do Márcio Alves. Ok. Na elaboração do laudo envolvendo imóveis, os corretores de imóveis podem realizar algum documento que concorra com os laudos elaborados da engenharia? Sim, podem.
né? Eu não quis entrar nesse tópico quando eu estava lá, porque eu estava de olho aqui no tempo, tá? Mas existe sim, essa é uma grande concorrência que nós temos, né? Nós com os corretores de imóveis e os corretores de imóveis conosco, né? Eu falo sempre que seria muito legal a gente superar essa barreira e trabalhar como parceiros, porque o engenheiro tem muito a contribuir com o corretor e o corretor com o engenheiro, porque nas avaliações, a pesquisa imobiliária, nós fazemos a pesquisa imobiliária com os corretores, com as imobiliárias, né? Não tem sentido a gente se degladiar numa fatia de mercado onde a gente poderia trabalhar o ganha e ganha tranquilamente. A avaliação de imóveis feita segundo a lei do CRESSE, né, que é o Conselho dos Corretores, eles produzem um documento técnico chamado PETAM, que é Parecer Técnico de Avaliação Imobiliária. Tá? Só que existe uma diferença, né? Por exemplo, em termos jurídicos, essa avaliação de imóveis deles tem aceitação. Porém, quando a gente faz a avaliação de imóveis pelo rito do CREA, da engenharia, o rito da engenharia, a gente tem uma série de técnicas, onde a gente pega as amostras imobiliárias e a gente faz um cálculo de homogeneização de amostras, aplicação de fatores, né? Então, a gente tem todo um tratamento daquelas amostras imobiliárias para elas chegarem o mais próximo possível do avaliando. No rito, pelo CRESSE, normalmente é uma média simples, então seria um espelho do que o mercado está. Então, o que acontece? Às vezes, se o mercado está inflacionado, especulado, você vai passar um valor, né? O rito da engenharia, ele já é um rito que ele atende esse rigor, né, de saneamento das amostras, tanto que muitos fóruns e juízes e muitos bancos também, eles aceitam, por questões, né, de se for questionado juridicamente, eles pedem laudos que sigam o rito da engenharia, porque a engenharia ou a arquitetura, né, que tem a RRT deles e a ART nossa. Então, até as pessoas brincam assim, eu quero fazer um laudo de avaliação, mas eu quero com a RT, tá? Então, assim, é como se ele estivesse comprando a RT, mas na verdade não. A RT faz parte do recolhimento do nosso trabalho técnico, mas existe sim essa concorrência, tá? Pelo rito do CRESSE, eles têm o reconhecimento legal para fazer a avaliação. Porém, na legislação deles, existe um termo que é assim, o corretor de imóveis, ele pode opinar sobre o valor. E opinar é diferente de calcular. Então, isso é uma discussão, né, que não tem fim, que ainda não sentaram os dois conselhos para definir isso, mas, assim, eu entendo, né, não desmereço em forma nenhuma a atuação dos nossos colegas, né, eu chamo de colegas corretores, mas opinar é muito diferente de calcular. E eu vou dar um exemplo prático. Nós tivemos uma avaliação de um imóvel num condomínio de alto padrão, na região de Arujá, onde a casa estava inacabada. Então, o corretor foi lá e ele opinou que a casa valia de 1.500.000 a 1.700.000. Aí, quando eu fui fazer a avaliação, que era para o banco, né, eu pedi o cronograma físico-financeiro da obra, para ver o que faltava naquela obra. Então, faltava esquadrias, instalação de gás, instalação de água, elétrica, acabamentos. Então, pelo rito da engenharia, eu mensuro quantos % aquilo representa na obra. Então, na minha avaliação, o imóvel valia de 1.200.000 a 1.300.000, porque o engenheiro ele tem noção de que a casa era de alto padrão. Ora, eu não posso comparar uma porta 80 por 2,10 com uma porta de correr de 3 metros de madeira maciça, né? Então, essa sensibilidade da avaliação, os nossos colegas corretores, eles não têm formação para isso. E não é demérito nenhum eu falar isso. É que não é a formação dele, tá? Então, por isso que eu falo que nós poderíamos muito bem extrapolar essas divergências e trabalhar em parceria, cada um no seu ramo, cada um no seu galho, né? E um colaborar com o outro. Porque
a pesquisa imobiliária nós precisamos do colega corretor para fazê-la, né? Ou das imobiliárias. Ok? Espero ter respondido. Muito bom. Aí tem agora do Alfredo, e se você acha que o uso capião administrativo, ou seja, o processo de uso capião ingressado diretamente do cartório de registro de imóveis, terá sucesso em nosso país no sentido de ajudar o judiciário? Olha, eu acredito sim, né? Eu acredito bastante na desburocratização. Eu, assim, nunca fiz esse procedimento novo, embora meus parceiros já tenham feito, né? O que eu acabo recebendo aqui de instrução, uso capião, é tudo pelos escritórios de advocacia que a gente atende, é pelo rito antigo, né? E eu só acho que é o seguinte, eu sempre falo, né, que os profissionais envolvidos na prestação de serviços, né, e a gente, quando fecha uma consultoria com o cliente, a gente tem que entregar bastante coisa para esse cliente. E eu só chamo atenção aos cartorários que tenham bastante atenção na qualidade do documento que eles estão recebendo. Então, gente, tem que receber um levantamento topográfico com todas as informações, com tudo certinho, sabe? Tem que estar muito, muito direitinho o rito, né? Então, assim, eu acredito que vai para frente, sim, mas que seja com muita observância a boa prática. Tá? Porque isso é para desafogar o judiciário, não é para burlar o rito. Né? Não por exemplo, eu preciso fazer o levantamento topográfico no rito pela justiça comum, né? Mas, assim, se for lá no expedito, no administrativo, no cartório, eu não preciso mandar tão detalhado. Então, essa observância só que eu faço, mas, assim, os casos que eu sei, né, que a gente tem interface aqui no escritório, nenhum teve problema, né? Todos foram adiante, porque a gente sempre procura seguir o rito, né? E dependendo da situação, até extrapolar um pouquinho do rito, rechear um pouquinho mais de informações técnicas, tá? Mas ok para o procedimento rápido. Ótimo. Aí tem aqui a Alexia, dando parabéns, professora, a palestra foi ótima. Gratidão, Alexia. A Alexia foi minha aluna na Federal, né, de Engenharia, e eu divulguei para ela, né, o dia da palestra, e gratidão por vir aqui me assistir e compartilhar, e mando um beijão para toda a turma da engenharia lá, guardo vocês no meu coração. Aí o Aldemir também, parabéns, Mara, pela escolha do tema. Obrigada, Aldemir. Gratidão também por você. Gente, Aldemir também vai ser palestrante com a gente aqui em novembro. Super gratidão pela parceria. Aldemir é uma pessoa, assim, maravilhosa. Fico muito feliz dele ser meu colega de engenharia. Pertence também à Corporação dos Bombeiros, a quem eu presto aqui uma homenagem aos profissionais bombeiros, engenheiros civis e de outras engenharias. A corporação é uma instituição que eu admiro muito e tenho um carinho e uma ligação muito especial. Fui professora de algumas turmas deles na engenharia civil e faço aqui, né, aproveito a figura do Aldemir para estender o meu cumprimento a todos amigos e parceiros e profissionais da corporação. Tem o Cleiton Cardoso também, ótima palestra, parabéns, professora Mara. Obrigada, Cleiton. O Cleiton fez a palestra de ontem do drone, eu também assisti a palestra dele, amei. Cleiton chegou também esse ano como nosso parceiro, veio através do Engenheiro Nilo aqui, e é nosso super parceiro aí, um engenheiro super competente, tem nos ajudado bastante em vários clientes aqui, estamos com vários serviços, né, orçando, e fez alguns trabalhos conosco, super recomendo, Cleiton. Gratidão pela sua audiência, pelo seu espectador. Legal, é muito boa, muito interessante os drones, cara. Imagina a magnitude do poder do drone, né? Pois é. O Maurício está tentando entrar. Certo. Vou esperar um pouco se ele vai entrar aqui, sim, só
Só para dar um boa noite aí. Vou esperar ele entrar aqui. Ok. Fico muito contente de ter trazido um pouquinho dessas informações técnicas, né? Eu brinco sempre que nós temos que sempre que nos preparar, né? O engenheiro, ele trabalha muito com planejamento, então planejar a sua carreira é muito importante, né? Então, assim, eu migrei para a consultoria em 2005, parei de tocar obra, de fazer obras, e a minha ideia é sempre assim, levar a informação que eu tenho, que, né, não tenho a pretensão, com muita humildade, eu falo que eu não sei nem 10% do que é a área, né? Quem falar que sabe tudo está mentindo, mas eu quero muito compartilhar com os mais jovens o que eu sei, o que eu aprendo, né? É um objetivo meu, porque é parte natural da evolução, a gente vai saindo, vai ficando como consultores, eles vão chegando, vão trabalhando no mercado, vão tendo as experiências técnicas deles, e é muito natural. Então, eu tinha um coordenador que falava assim, olha, eu trato muito bem os estagiários, porque o estagiário de hoje é o engenheiro de amanhã, e aí ele me contrata como consultor. Então, gente, esse intercâmbio, essa atuação, essa ligação entre gerações de profissionais, ela é super rica, né? A gente precisa ter mais isso na engenharia, né? Conectar mais, assim, essa troca de informações técnicas, né? O pessoal que está vindo aí não precisa reinventar a roda. Se eles puderem pegar uma experiência que eu tenho, já não errar nesse sentido, já partir daí, a gente vai conseguir evoluir mais na área, né? Ô, Mara, tô tentando falar com... Vou abrir meu vídeo aqui também. Pronto. Nosso presidente não conseguiu chegar? Não está conseguindo. Então... A conexão dele tá complicado, tá caindo demais, não está conseguindo fazer. Ele está numa região difícil, né? Mas, de minha parte, você pode encerrar. Gratidão a todos por terem me acompanhado. Muito obrigada, e fico aqui meus contatos, né? Fico à disposição. Escreve no chat seus contatos lá também, pessoal. Ah, peraí. Deixa eu pôr lá. Vou dar um copy e cola aqui. Entrocei. Conversa. Deixa eu ver se vai, não. Engimara. Vou pôr zap, tá, gente? Porque hoje tudo é zap, tá? 11 98666 0333. Vou colocar um WhatsApp. Não e-mail mais, né? Tudo WhatsApp. Agora é tudo zap, o WhatsApp web, né? Gente, eu tento acompanhar, não sou tão tecnológica assim, mas eu tento acompanhar. Depois que eu consegui migrar e trabalhar no Linux em 2018, qualquer um consegue. Eu brinco que se a velha Mara faz, os jovens então vão decolar. É verdade. A gente também teve que se reinventar, né? Porque a gente trabalhava tudo com impresso, agora foi tudo pro digital, né? No paper, né, gente? No paper é o futuro. É bom que você adquira outro conhecimento também. Verdade. Verdade mesmo. Mas, Mara, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram aqui também dessa palestra. Já passar agora um vídeo institucional do CREA, falando sobre as ações do CREA também, e entender um pouco mais sobre o que o CREA faz. Tá bom? Muito obrigado, Mara. Uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigada, gente. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista.
Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A anotação de responsabilidade técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química,
Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.